Estamos lendo o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística, e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Norbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo.
Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística, e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico
mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística, e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico o fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina,
aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística, e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis,
capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística, e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos
com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje,
inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer
e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam, assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Estamos lendo o livro do Dr. Herbert Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos no capítulo B6, na página 39. Vamos prestar atenção. O meu trabalho trilógico mostra que todos os setores da existência estão prejudicados pela escolha que seres humanos e espirituais fizeram, rejeitando a orientação divina, aceitando a liberdade de praticar também o mal. Sempre faltou este conhecimento que o livro sagrado aponta no Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5, que nossos primeiros pais foram enganados pelos seres malignos com a promessa de se tornarem deuses, aceitando não só o bem, como o mal. E essa atitude continua até hoje, inclusive acreditando que é vantagem acolher essa ideia delirante luciferina. O que é importante saber é que Lúcifer e seus seguidores perderam todo o incrível bem que possuíam, e nós, seres humanos, também caímos perdendo a maravilha
que o Criador nos ofertou. Uma enorme decorrência do mal está na perda dos conhecimentos, justamente porque ele consiste em sua ausência. Por esse motivo, Lúcifer não tinha ideia diante de Cristo, com quem falava, delirando com o pensamento de que ele teria criado o mundo. Mateus, capítulo 4, versículo 8. É a mesma ideia dos graves doentes mentais que acreditam que são personalidades famosas, Napoleão Bonaparte, Cristo, etc., mas nunca se acham um mendigo miserável, pobre e inadequado, como são realmente. É absolutamente impossível tratar de qualquer doença sem o conhecimento da existência dos seres malignos atuando, como também exorcizar qualquer indivíduo possesso sem o conhecimento dos fatores orgânicos que ocasionam os males físicos. Estou dizendo que psicoterapia e exorcismo se identificam assim como ciência e espiritualidade. Por esse motivo, não pode haver cientista que não esteja alinhado à mística e exorcista que desconheça os elementos orgânicos. É idêntico fenômeno sobre a necessidade de sonhar, pois sem ele o ser humano enlouquece, porque o sonho revela o que existe e foi escondido. Devido a esse fator, é que a psicoterapia foi criada ao esconder algum elemento da vida psíquica, pois ao negar a existência de uma patologia interna, ele é dominado por ela. Não existe conhecimento verdadeiro sem a percepção dos demônios, porque eles estão presentes em cada atividade, sentimento e raciocínio do ser humano. É por esse motivo que ciência, filosofia e até teologia foram criadas para poder conhecer e principalmente ensinar o caminho correto para toda a humanidade. Porém, Lúcifer e seus seguidores se opuseram a essa via natural, negando, omitindo e deturpando o que era certo, estabelecendo um semi-inferno para acostumar os seres daqui a viver na dúvida, alienação e ilusão, o que poderão concretizar inteiramente na sofrida eternidade. Então é interessante tudo isso, interessante refletir sobre isso. Começaremos depois no capítulo B7. São os vícios que causam sofrimento aos seres humanos. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Keppe, De Alma para Alma. Cada dia a gente lê um trecho, vocês podem acompanhar. Uma experiência bem mais profunda do que os equívocos nos dá o sonho. O mérito de Freud de ter investigado o inconsciente através do sonho é enorme. Para se conhecer o sonho, tem que se saber o que é o sono, pois dormir não é a mesma coisa do que desmaiar. O primeiro fato é que excluo os estímulos externos, barulho, luz, para dormir. Posso também dormir com muitos estímulos externos, se quiser ser indiferente a eles. De outro lado, poderei perder o sono se alguma coisa estiver me preocupando muito e não conseguir desviar o pensamento. Mas com o tempo chegarei a não mais acordar com o estímulo externo, por exemplo, com o barulho de um bonde que passa na rua. A ausência repentina de um estímulo poderá também perturbar o meu sonho, como
como despertador que para. Tudo isso quer dizer que também no estado de sono não são excluídos todos os estímulos. Alguns reagimos acordando, a outros com sonhos. O estímulo se transforma num sonho a fim de que possamos continuar dormindo. O sonho protege o sono. Por exemplo, o despertador tinha pouca corda e tocou um instante só. E agora estou sonhando que alguém está tocando a campainha. Abro a porta e aqui está um amigo que veio me buscar para ir trabalhar. Visto-me depressa e vou. Tudo bem, penso que estou lá trabalhando, mas na realidade permaneço ainda dormindo. E o sonho conseguiu transformar um ruído perigoso, despertador, num sonho, deixando-me continuar o repouso. Isso também prova, segundo Freud, que o sonho não é um fenômeno somático, mas sim psíquico. Para descobrir o seu sentido, significado, ele pergunta ao cliente o que, a seu ver, significa o sonho. Se esse não sabe, isso quer dizer que o seu significado apenas não é consciente e que terá que auxiliá-lo para descobrir. Esta ajuda é feita pelo método das associações livres. A pessoa tem que associar livremente cada um dos seus elementos, como Wundt já fez e mais tarde Bleuler e Jung desenvolveram ainda mais. Para conseguir as associações espontâneas, a pessoa tem que excluir todos os pensamentos associativos lógicos. Tudo que lhe vem à mente deve ser mencionado, mesmo que pareça insignificante e absurdo, sem relação, desagradável e penoso. Justamente esses elementos do sonho que querem ser reprimidos são os mais importantes. Assim, Freud quer chegar do conteúdo manifesto do sonho à sua ideia latente. Então, vamos continuar na próxima aula, na vida consciente, desse livro do Dr. Norberto Kepp, na página 80. E esse texto que foi lido, prestemos atenção nele, que é muito importante. O estudo nos eleva e nos abre os caminhos. Namastê. Vamos, nesse instante, fazer Evangelho no Lar, o maior mandamento. Primeiro você se senta, alinha sua postura, relaxa bem seu corpo e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, aos seres bondosos que nos protegem e nos iluminam. Vamos falar com o coração repleto de amor sobre o Evangelho, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca nos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer essa pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 40. Que Deus nos auxilie, que Deus nos proteja, que Deus nos liberte de todos os males
passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos ilumine e nos proteja, nos liberte. Que o amor de Cristo venha para nossos corações. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto evangélico e santo. Agradecemos a todas as criaturas que nos auxiliam, que nos protegem, que nos iluminam. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre venha para todos nós, nos amparando, nos libertando, nos protegendo. Deus, protegei-nos, protegei-nos, protegei-nos. Com o coração repleto de luz, de amor, bebamos essa água. A água cura, a água liberta, a água ampara, a água sutiliza, a água enobrece, a água é um bem maior que a natureza deu para nós. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre Santa Hildegarda de Bingen, na Alemanha. Ela foi levada pequena ainda para o convento e desde os 3 anos ela tinha visões. E ela, nessas visões, ela percebia coisas importantes e executava. Foi de grande valor, compôs músicas, escreveu sobre pedras, cristais. Ela era orientada pelo Divino Espírito Santo, tinha uma ligação profunda com a natureza, com a medicina natural, fundou muitos conventos, compôs muitas músicas. Essa música que toca é dela.